Eu cumprimento a todos na doce paz do Senhor. Uma palavra de meditação, porque a palavra de Deus é para a gente meditar, é buscar instrução e meditar nela. Meditar como? Em tudo que a gente precisa prazer, em tudo que a gente tem feito, para ver se está na direção do Senhor mesmo. Por isso que o Senhor fala com Josué: medite no livro da lei, de dia e de noite. Meditar é buscar instrução. Meditar se o que a gente está fazendo é correto, se as decisões que nós estamos tendo se são certas mesmo, se vem da direção de Deus. E o Senhor me deu essa palavra, que se encontra em Juízes 16, 19. É uma correção, e essa correção ela começa comigo, que nós somos a igreja, e para quem vai ouvir, meditar nela e tirar a palavra do Senhor para o seu coração, aquilo que esteja falando com você. Amém? Que ela possa falar com você e fazer a gente entender que nem sempre a gente achar que está na direção de Deus, que nós estamos na direção de Deus. Juízes 16, 19. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem que lhe raspou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E ela começou a provocá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou sobre ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez dantes e me defenderei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Essa passagem aqui ela é muito séria. E da forma que ele fala aqui, que ele se expressa, ele já sabia praticamente que ele tinha perdido suas forças, porque ele tinha confessado para Dalila onde estava a sua força. E ele falou: sairei ainda desta vez. Mais uma vez. Praticamente a última vez. Ainda dessa vez. Achou que ia ter mais oportunidades, mas ele sabia que ele já não tinha mais oportunidade. E me defenderei. Essa passagem aqui, o Senhor, ele está nos demonstrando, a mim e a você, que quando a gente começa a ter atitudes errantes, atitudes que não convêm, atitudes que não é compatível com a palavra do Senhor, é porque nós já estamos nos afastando dele há muito tempo. E ali ele já tinha se retirado, o Espírito do Senhor. Porque Sansão nasceu para um propósito, e nós sabemos que nós não devemos brincar com o adversário da nossa alma. Porque a Dalila ali ela é usada como uma imagem do próprio adversário para destruir a vida de Sansão. E pessoas são colocadas na nossa vida para nos afastar do Senhor. E fica ali instigando para que a gente confesse onde estão nossas falhas, para que a gente confesse o que a gente tem contra as pessoas. E ali na Sansão, ele foi sendo instigado para falar de onde que vinha tamanha força. E foi uma, foi duas, foi 3, e foi brincando com o adversário. E o Senhor, ele não faz nada, a palavra nos diz, sem antes ele não revelar os seus. Ele não faz nada, ele não permite nada acontecer sem antes ele te avisar. E ali Sansão, ele perdeu as suas tranças, que de onde vinha a sua força, de tanto que ele brincou com o inimigo.
E muitos nesse tempo têm agido dessa forma, como Sansão, brincado com o adversário, achando que tem muita força. Mas nós sabemos que se o Senhor se retirar, a palavra nos afirma, sem Ele nós nada podemos fazer. E ali ele teve os olhos vazados, nós sabemos disso, e virou o brinquedo do inimigo. E o Senhor permite. Porque fala Deus é amor, mas o Senhor permite. Até passar por aquela situação e vir a se arrepender, como ele se arrependeu. Mas aí já era tarde. Porque o Senhor, Ele conhece a mim e a você. E tem situações que nós não vamos ter mais oportunidade de sair daquele lugar com vida. E foi o que aconteceu com Sansão. Ele pediu a ajuda de Deus e falou, pela última vez, para eu cumprir o propósito para que eu nasci. Para cumprir o propósito com o Senhor, do Senhor. E ali ele matou a ele e aos seus inimigos. E Deus ainda nos dá a oportunidade de nos arrepender para que a gente venha receber a salvação. Que ali, apesar dele ter morrido com os adversários dele, com certeza ele recebeu a salvação. Essa palavra muito séria o Senhor vem falando. É uma meditação para mim e para o seu coração. Que a gente muitas vezes achamos que estamos com o Senhor do nosso lado, falamos o que queremos, fazemos o que queremos, mas muitas das vezes o Senhor já se afastou. E nós estamos achando que ainda estamos com Ele. Estamos com Ele ainda. E o Senhor, a palavra do Senhor, né, não é mentirosa. Por isso que ele fala, medita, essa é a instrução que eu tenho para vocês. Medita nela de dia e de noite. Vê se o que você está fazendo condiz com a minha palavra. Vê se as suas ações condizem, os seus atos com a minha palavra. E é muito sério isso. E eu amo a repreensão do Senhor. Por quê? Porque o Senhor ainda está me dando oportunidade, ainda está te dando oportunidade. Para a gente não perder essa oportunidade do Senhor. Porque enquanto Ele está nos corrigindo, se chama oportunidade que Ele está nos dando de mudar, de melhorar, de reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, de parar de brincar, não deixar a carne falar mais alto. E o Senhor é maravilhoso comigo e com você. E para complementar essa palavra aqui do Senhor, nós vamos também para o livro de Samuel, 1 Samuel 19. Primeira Samuel 19. Quando fala de Saul, porque ele passou a odiar Davi. 18, 29. Depois o 19. Então Saul temeu muito mais a Davi por todos os seus dias. E por todos os seus dias. Foi inimigo de Davi por todos os seus dias. Por quê? Porque ele via que Davi ele se sobressaía. E que o Senhor é com ele. Ele tinha passado por várias situações. Já tinha desobedecido o Senhor várias vezes. E quando Davi ele começou a se sobressair, ele tornou-se inimigo. No 28, antes do 29, aqui 28, ele fala que ele viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. E Mical, a filha de Saul, o amava. Ainda tinha esse porém. Então ele não poderia fazer nada, mas mesmo assim ele intentava contra a vida de Davi o tempo todo.
E no capítulo 19, versículo 20, fala: enviou mensageiros. Então enviou Saul mensageiros para trazer Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando onde estava Samuel, que presidia sobre ele. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E foi avisado disso a Saul, e enviou outros mensageiros, e esses também profetizaram. E enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, e os quais também profetizavam. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco, e perguntando disse: onde estão Samuel e Davi? E disse-lhes: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ele ia profetizando até chegar em Naiote, em Ramá. E ele também se despiu das suas vestes e profetizou diante de Samuel. E esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas? Nós sabemos que assim que Saul se tornou rei, ele profetizavam, e aquele que ia se tornar rei, né, ele se profetizava, e aqueles que não acreditavam, não davam crédito que ele ia governar sobre aquele povo, perguntou: Saul também está entre os profetas? Mas só que aqui eles perguntam com sarcasmo. Por quê? Porque ele estava sendo enviado ali para matar alguém. Tanto ele quanto os mensageiros dele. Então aqui é uma prova que Deus ele continua usando a pessoa, independente do que ela está fazendo. Esperando o quê? Um arrependimento meu e seu. Porque aqui os mensageiros que foram enviados ali para pegar Davi, que ele foi para Samuel e se escondeu lá. Esses mensageiros foram enviados para pegar Davi. E chegaram lá no clima, no ambiente que estava, eles também profetizavam. E ele, por 3 vezes, ele mandou mensageiros para pegar Davi. E o Senhor, usando aquelas pessoas para entrar naquele ambiente ali profético, para ver se ele desistia. E mesmo assim, ele insistiu, e foi ele próprio até lá. E Deus usou ele da forma que ele estava. Isso significa que mesmo ele estando nos usando, como ele usou Sansão para cumprir o propósito, ele usa a mim, ele usa você. Isso não significa que ele está concordando com o que a gente está fazendo, com o que a gente está pensando em fazer. Porque ali estava mandando mensageiro para poder buscar Davi. Nós temos que meditar nessa palavra, que nós temos que nos arrumar todos os dias e pedir ao Senhor ajuda e reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. Porque não significa que nós estamos fazendo a obra, que nós estamos dentro da igreja, que nós ainda já estamos prontos. Não, nós temos que melhorar todos os dias. Essa palavra aqui é muito fiel e poderosa. Ela fala comigo e fala com você. A gente só não se arrepende se não quiser. Porque ali ele deu oportunidade para ele desistir de buscar Davi. E ele próprio foi até lá. Me perguntaram: está também Saul entre os profetas? Ou seja, da maneira que ele está? Ele também está entre os profetas? E a gente tem que pensar e analisar se as nossas atitudes, a nossa forma de agir, o posicionamento que nós temos, de julgamento, de tudo, se nós estamos da forma e da maneira que Deus nos chamou para ficar.
se estamos certos, se a gente sempre acha, né, que está correto, eu estou certa, fulano que está errado, Bertano que está errado. Nós temos que analisar nós mesmos. A Bíblia manda analisar a si mesmo antes de sentar à mesa com o Senhor. Ela não manda a gente analisar as outras pessoas. É muito sério essas passagens. Eu sempre falo da passagem de Sansão, que Deus deu um chamado para ele, deu força a ele, mas Deus já sabia, ele já sabe onde eu e você vamos falhar. Ele sabe, nós temos que nos arrepender verdadeiramente. Nos arrepender. E ali nessas passagens, nós podemos tirar para a nossa vida nos dias de hoje. Como que a gente está fazendo a obra? Quais são as atitudes que nós estamos tomando? Se condiz com a palavra? Se nós estamos na direção de Deus? Que nós possamos meditar nessa palavra e entender que o Senhor, ele já está às portas. E se ele voltar para mim e para você hoje, como estaria a nossa vida diante dele? Como estaria a nossa vida? Muitos estão pregando, estão louvando, e não porque a gente deva estar confiando em pessoas, mas às vezes nós nos espelhamos em pessoas, e quando a gente vê aquelas pessoas tendo atitudes erradas, eu sei que as pessoas são falhas, nós somos falhos, mas aquela pessoa que está tendo aquela atitude errada, ela esquece que ela tem pessoas espelhando nela. Tem pessoas, nós somos observados, a palavra diz, por uma tão grande nuvem de testemunha. Então, não é que nós não devemos falhar, mas a gente tem que se esforçar para não entrar em contexto que não condiz com a palavra do Senhor. Principalmente lutar um contra os outros. Que a nossa batalha, nós sabemos, ela não é carnal, ela é espiritual. E nós estamos em guerra espiritual. E essa guerra espiritual, muitas vezes, ela vai fazer lutarmos um contra o outro. É nós que temos que entender que nível que nós estamos para ver quando a batalha é carnal e é espiritual. E quando você vê que você está saindo, tomando um rumo da direção de Deus, nós temos que voltar e arrepender. E muitos não voltam. Se acham grande demais para retroceder, para dar um passo atrás. É onde muitos estão caindo. E o inimigo das nossas almas sentado aplaudindo. Porque ele não precisa fazer nada. Que essa palavra seja de meditação para mim e para você. Que Deus possa falar profundo no seu coração. Porque se ele ainda está enviando palavras através da minha vida para nos corrigir, é porque ele nos ama. Que ele corrige. O pai corrige o filho que ele ama. Um pai que não ama o filho, ele vai deixar ele de qualquer maneira. Mas o nosso pai, ele vai nos corrigindo. Até ele permitir que aconteça, porque nós fomos avisados. Como dizem em 2 Crônicas 36, para fechar. 2 Crônica 36. Glória a Deus. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Aí o Senhor permite você cair na mão do adversário, para que você venha se arrepender. Fique com essa palavra, com essa instrução. E que Deus, ele abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento e nos dê vitória. Nos dê direção e nos dê vitória, em nome de Jesus.
Que venha cair por terra nessa tarde, nesse dia, no horário que você vai estar ouvindo essa palavra. Todo impedimento da nossa vida, toda barreira, tudo aquilo que nós mesmos temos deixado para nos afastar do Senhor, que é o pecado. Porque quando nós saímos da direção do Senhor, nós começamos a pecar. É o que faz a divisão entre nós e o nosso Deus, é o pecado. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus.